Olá gente, tudo bem? Pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Desde já lhe convido a curtir, compartilhar e dar aquele like maroto, né, para a gente poder estar fortalecendo o nosso trabalho, o nosso canal. Pessoal, hoje eu não vou fazer, eu vou estar analisando, né, esse vídeo que está viralizando aí nas redes sociais, que é um vídeo, né, que fala sobre a volta às aulas da UNB, né, Universidade Federal de Brasília, onde tem o youtuber, né, o Wilker Leão, né, e não sei se foi o próprio Wilker, também não sei se foi outra pessoa, né, porque vai saber, né, eu sei que eu apenas vou estar fazendo uma reação sobre esse vídeo que está sendo bastante badalado aí nos canais, né? Bastante sendo comentado em alguns outros canais, pelo menos eu acho que uns 5 a 6 canais eu já vi pessoal falando sobre a volta das aulas da disciplina História da África, né? Com esse tiozinho. E quero aqui, juntamente com vocês, fazer uma análise. Estarei pontuando alguns pontos, né, expondo a minha opinião e trazendo para vocês a questão, né, do que eu penso referente sobre isso e, enfim, vamos assistir junto, pessoal. Eu acho que ainda vai ficar pior. Eu estou esperando isso agora ir ladeira abaixo, porque ele vai entrar na justiça, por enquanto ainda está numa bolha que está começando a estourar a bolha agora, né? Ainda está nessa bolha desse youtuber inimigo dele aí. Um abraço do Moura, vai pagar seus advogados. Instantemente, não, manda o Moura, quer pagar seus advogados. Meu Deus! Eu não quero, galera, eu não quero nada disso. Mas agora tem esse desgraçado, como eu falei, um monte de gente ganhando dinheiro às minhas custas, sacou? Eu voltei, e essa minha volta aqui pra Celinha já traz pra vocês o retorno das aulas de História da África, agora sem a minha presença, onde eles podem ficar à vontade pra falar tudo o que quiserem pelas minhas costas, né? Mas eu tive a felicidade de ter acesso a essa aula que foi registrada, e como foi basicamente mais uma aula de História da África, que não é sobre África, mas sim sobre a história de Wilker Leão, eu decidi que ela é de interesse público e por isso estarei divulgando aqui para vocês a íntegra de toda essa aula, e essa é só a primeira parte, deve dar algo em torno de 3 a 4 partes. Aí, como vocês já viram aí no início, né, é a repercussão de tudo que tem acontecido nesse tempo que a disciplina estava suspensa e que agora eles se sentem totalmente livres para falarem à vontade sobre tudo isso. Então fiquem aí com essa belezinha. Aí, vamos voltar ao trabalho hoje, finalmente a gente vai ser tomar e valeu, galera. Ai, pessoal, democracia, muita coisa para conversarmos, muita matéria pra gente ver, mas eu vou tirar um momentinho, lógico, pra gente conversar primeiro sobre tudo que tá acontecendo. Na verdade, eu acho que é a primeira vez. Lembrando, pessoal, vou tirar um tempinho, muita coisa para debatermos, para conversarmos, bem verdade. Por uma irresponsabilidade de um professor que se diz mestre, doutor, né, um poliglota, como se diz a história, esse cidadão, ele entrou na justiça aí, entrou na questão dos trâmites para tirar o Wilker Leão de dentro da sala de aula, né? Porque ele se queixa, né, que o Wilker está ganhando dinheiro às custas dele, né? A questão do canal, porque o canal de Wilker é monetizado e o cara está ganhando dinheiro com conteúdo, com imagem. Lembrando, todos os vídeos que o Wilker postou, né, eu tive o prazer de analisar, né? Se vocês forem em alguns vídeos, vocês vão ver algumas
algumas pontuações minhas, alguns comentários. Então, na minha análise, não existe crime algum. O Wilker não está expondo ninguém, a não ser esse cidadão. Ele foi exposto a partir do momento que ele pegou o celular dele e filmou o Wilker. Ele deu direito ao Wilker mostrar a imagem dele também. Então, respondendo sobre essa questão, pessoal, não existe crime algum, porque o Wilker, ele é a imagem dele. Ah, mas tem direitos autorais. Eu não autorizo a colocar a minha imagem. Que imagem? Se não sai imagem de ninguém. Outra coisa, pessoal. O Wilker, ele coloca a questão das pontuações dele, né? As intervenções dele. E esse professor, ele se diz que é mestre, que é doutor, né? Eu espero que seja mesmo, porque termo de preparo, ele não tem nenhum preparo, primeiro, psicológico, preparo emocional e preparo acadêmico, né? Como é que você se deixa desestruturar por alguém que está ali filmando? Cara, tu é um funcionário público, tu está no exercício da tua função, tu está em uma universidade pública. Ah, mas a sala é um local inviolável. O que é que está mostrando, falando, mostrando, lhe expondo? Cara, o cara está expondo um material que ele está participando, né? Que ele está participando, ele está aparecendo. Outra coisa, seria muito mais fácil se esse cidadão ele tivesse feito o que manda o regimento, é somente ter dado a aula dele, né? Ter dado a aula dele. Se por algum motivo tivesse alguma intervenção de Wilker, respondia educadamente, né? Dava a aula dele, não colocaria o ponto de vista dele, se ele é comunista, se ele é socialista, o que ele pensa. Cara, nem sempre a gente coloca o que a gente pensa, porque a gente tem que saber onde é que a gente está pisando, né? Ele poderia ter ganhado o Wilker e ter tirado o Wilker de circulação se ele tivesse cumprido o que manda a ementa, o que manda o cronograma, o que manda a grade, que ele teria que dar as aulas dele. Desce a aula e ponto. Só isso. Voltando, as aulas voltaram. Aí o cara fala que tem muita coisa, muito material para dar. Como é que ele tem muito material para dar, pessoal? Se um cidadão desse se perde mais de quase 2 horas, eu acredito que mais de 2 horas, falando, simplesmente não deu aula por tufas nenhuma, não deu aula por tufas nenhuma. Poderia ter sido muito feliz se ele tivesse esquecido o Wilker, ter ido lá, ter feito a aula, ter dado a aula, não tocado nem no assunto. Aí alguém que vê e entende como eu, né? Que eu não vejo crime algum, eu vejo um professor totalmente despreparado que fica dando, como se diz a história, bala para que o Wilker esteja atirando e ganhando dinheiro em cima dele, né? Então, o cara perde-se 2 horas que poderia ter sido muito proveitosa, né, da recuperação das aulas. E outra, pessoal, lembrando, a maioria desse pessoal aqui, eu não sei se tem algum filhinho de papai, eu acho que essa lesada, né, porque, desculpa a minha colocação, chamar essa professora lacradora, né, futura professora, essa aluna acadêmica aí, que fica lacrando, né, quando fala mal do colega, que ela poderia ter ficado na dela. Ela teve a oportunidade de ter sido feliz se ela tivesse ficado na dela. Não está aí lacrando, querendo lacrar, querendo batendo palma para um cara que eles não entenderam também, que é produtor de conteúdo, que é o Nando Moura. Ganha dinheiro nas colocações, que é um cara totalmente incoerente. Ora ele apoia, ora ele desapoia, ele critica. Uma hora ele apoia Lula, outra hora ele critica Lula, outra hora ele apoia Bolsonaro, critica Bolsonaro. É um cara, eu acho que é um tripolar, ele não é nem bipolar, ele é tripolar. Ninguém sabe nem o que danado ele é e o que ele é. Eu sei o que é que ele é. É um cara oportunista, um cara que realmente tem que ser oportunista mesmo, porque, como se diz a história, tem que matar leão a
ao dente realmente, porque tá aí querendo ganhar, né? Arrecadar, né? Que se acha a última Coca-Cola do deserto, que quer pagar advogado para todo mundo, e é o cara, né? É o cara. Mas vamos deixar esse cidadão de lado e vamos voltar ao que fala o nosso aqui. Essa cidadã, né? Aluna acadêmica aí do curso de História da UNB, lacra, né? Tem a oportunidade de ficar calada e vai para coçar o ego do tiozinho aí, né? Do mestre, doutor, que não tem nenhum preparo para essas titulações que se diz. Perde-se 2 horas de um tempo precioso. Outra coisa, pessoal, falando de Wilker, dando material para o Wilker. Alguém filma, grava e passa para o Wilker. Tá aí, o cara vai colher muito os frutos disso aí de forma honesta, não tem crime algum, porque se ele falou nele, então tem crime algum, né? Se eles passaram 2 horas falando do cara que não estava nem presente aí para estar se defendendo. São tão covardes referentes sobre isso aí. Esse professor, ele é um tremendo, como se diz a história. Eu não gosto de usar a palavra de baixo calão, mas eu vou usar um termo lá do Nordeste. Lá no Ceará, pessoas inteligentes, espertas, um cara safo, como se diz a história, é malaca. Esse daí não é malaca, não. Esse é um mané. Tu lembra daquela música de Giclê, de Bezerra da Silva? Ô, malandro é malandro, mané era mané. Esse é um mané, né? É um mané que se acha entendido, se acha esperto. Primeira coisa que de uma pessoa que não tem nenhum preparo, nenhum argumento, nada, ele não quer deixar ninguém falar. Só ele fala, é o cara que sabe tudo, domina tudo. Esse professor é um mané, tá entendendo? Mané, manezado mesmo, manezal mesmo. Então, perde-se 2 horas falando de Wilker. Ainda mais, um outro agravante, pessoal. A maioria desse pessoal aí, como eu falei anteriormente, eu não sei que é o caso dessa lacradora aí, que deve ser uma filhinha de papai, né? Porque se ela fosse uma trabalhadora, uma pessoa que realmente trabalhasse, que valorizasse seu tempo, em pleno sábado, uma noite de sábado, que ela poderia estar descansando, tinha passado a semana todinha trabalhando, ela não estaria dando combustível, dando gasolina dentro de uma coisa, para um professor ganhar dinheiro falando mal de outro colega dele, e ele não dá o conteúdo que ele realmente está sendo pago para isso. Outro agravante mais ainda, pessoal, é que esse cidadão desse professor professor Mané, ele está, a nova diretoria, a nova direção que assumiu agora, ele já está contra, ele está falando, o vídeo por si fala aí. É só você analisar aí, vamos assistir mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Faz conversar sobre essas coisas, né? Então é isso. Primeiro, vocês estão sabendo, ele está suspenso até o final do semestre, na verdade, por 60 dias. A ideia inicial é que ele tivesse a matrícula suspensa até o final do semestre, o que é possível, mas vou tomar cuidado em dizer isso. Mas assim, a reitoria, a gestão, todo mundo está chegando, cheio de medo de um monte de coisa, o que eu acho complicadíssimo, né? E por mais que tenha esse lado positivo do afastamento dele, tem um lado que eu achei ruim, que é tentar, que acabaram individualizando isso em 2 turmas da história, certo? Como se isso fosse só um problema dos 2 professores de história, ou mais particularmente como se isso fosse um problema meu. Eu não sei se vocês sabem, o que aconteceu foi o seguinte, desde a última vez. Aí o problema é de quem? É meu? O problema é dos outros inscritos aqui do canal, dos inscritos do canal de Wilker. O problema é do povo da internet. O problema é dos outros alunos. Simplesmente vovô, ou coroa, como se diz a história, ou mané, seu mané. O problema é teu, cara. Se tu amarrou a rodia, bota o pote na cabeça e carrega, cara. Quer jogar responsabilidade não, seu doutor de Araque, como se diz a história. Tenha paciência, rapaz. A gente se encontrou, ele já tinha
exposto um monte de coisa, expôs até mais. Vocês devem estar sabendo que eu recebi ameaças no celular, né? Tive que fazer um boletim de ocorrência em relação a isso. Tu recebeu ameaça e fez boletim de ocorrência. Quem foi o culpado disso? Foi o Wilker? Se você analisar todos os vídeos aí, tanto o seu, das suas aulas, como dos outros acadêmicos, dos outros professores, o Wilker nunca expôs ninguém, seu mané. O Wilker expõe ele. A sua voz é uma coisa, a sua imagem é outra. E todas as vozes que ele colocou, que ele expôs, ele está incluído. Então não existe crime algum, seu mané. Você que se expôs, você que pegou o celular, que foi filmar ele, deu o direito dele lhe filmar, mostrar a sua imagem. Seu professor mané, seu doutor de Araque, seu ridículo. Opa, tudo bom? E a situação escalou muito rápido, mas, mais uma vez, a gestão, você vê como tudo foi um timing complicado, né? Então é o seguinte, a gestão da outra reitoria, pra vocês verem, a última vez que a gente se encontrou, a reitora era a Marcia Abraão e agora a Rosana, né? Então a gestão que estava saindo, o pessoal estava naquela de recolher as coisas da gaveta, ninguém queria fazer muito, mexer nesse vespeiro, né? Eu tive que esperar a nova reitora entrar e mais do que isso, no meio desse processo eu me dei conta que eu estava muito largado, então eu contratei uma firma de advocacia. Olha o cara, olha o preparo, olha o linguajar do doutor Mané. Eu contratei uma firma, ele vai fazer o quê? Uma obra, ele vai fazer uma empreitada, ele vai fazer o quê? Que eu saiba, não é firma, seu Mané, é uma agência. Uma agência, Mané Doutor, da Shopee ou da AliExpress. Tá entendendo? Vamos assistir mais o cúmulo do cúmulo desse tiozinho. Segundo os meus advogados, esse é um processo que vai durar 2 anos, né, até todos os recursos e todas as coisas, que é aquela coisa que a gente já conversou aqui. A justiça, mesmo quando não falha, ela costuma tardar, né? Então, é um processo longo e, assim, não dá para comemorar nada, mas ao mesmo tempo vamos comemorar as pequenas vitóriazinhas, né? E a nossa pequena vitóriazinha de hoje é que nós salvamos essa matéria. Eu sei que teve gente que acabou trancando e até me pediu para destrancar a matéria. Depois falei, ó, gente, infelizmente isso não está na minha mão, né? E também a gente vai conversar já sobre esse calendário de reposição, que é um tanto quanto pesado, eu sei, né? Mas foi o que a gente conseguiu fazer. Calendário de reposição. Como eu falei anteriormente, a maioria daí são pessoas que passam a semana todinha, ó, trabalhando, ralando. Não é à toa que eu acho que filhinho de papai, pessoas que não trabalham, queria fazer um curso durante o dia ou pela manhã, no máximo até a tarde. Eu acho que a maioria do pessoal que trabalha, que estuda à noite, são pessoas que têm outra ou uma profissão ou quer conciliar, né, complementar o seu currículo, que é o caso de Wilker, entre outros. O Wilker, que eu saiba, é advogado, né? Então, professor doutor Mané está dizendo que pegou a grade, né, um cronograma aí, um calendário de reposição. Que reposição é essa, professor? Na sua cabeça você está dando uma aula. Que aula é essa? Tu passa 2 horas, cara, falando de um aluno que nem está aí para se defender. Deixa de ser covarde, cara. Deixa de ser mané. Porque malaca tu não é. Malaca é um cara esperto. Tu é um mané, cara. Tu é nem malandro, tu é mané. Tá entendendo? E mané não se cria, cara. Mané não se cria. Vai dar tua aula, cara. Ganha teu dinheiro honestamente, mas produz, cara. Dá teu conteúdo que tu tá sendo pago. Tu não tá sendo pago pra tá aí, passar 2 horas sendo coçado o ego por uma ridícula dessa, de uma aluna dessa que é ridícula, né? Deve ser uma filhinha de papai abastarda, né? Para poder tá aí concordando, enquanto os outros tá todo mundo calado aí, porque não concorda, tá todo mundo exausto aí, cara. Em plena noite de sábado, perdendo 2 horas do seu tempo,
Em vez de você estar dando reposição de conteúdo, que é o que você está ganhando para isso, cara. Acorda, cara. Acorda. Tudo isso que tu tá vivendo, tudo isso aí, o único culpado é você. Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém aqui. O único culpado é você. E mais ninguém. Vamos para frente. Vamos assistir mais. Meu compromisso desde o começo era prejudicar vocês. Não prejudicar vocês, mas eu sei que vocês saíram prejudicados. Então prejudicar o mínimo possível e fazer de tudo para recuperar essa matéria. A reitora levou até o último dia. Se a gente não voltasse à aula hoje, não seria mais possível o recursamento. Tá? A aula de hoje, todos os sábados que vão ter até o final, vão ser necessários para a gente repor tudo. Ou seja, eu não posso faltar nenhum dia, sabe? Não pode ficar doente. Porque... Rapaz, desculpa dizer. Deus me livre de eu estar sendo aluno, cidadão. De estar nessa sala de aula e ter que... Porque eu tinha lhe interrompido na mesma hora. Professor, licença aqui, professor. Eu não defendo o Wilker, eu concordo e discordo em algumas questões do que ele faz, do que deixa de fazer. Mas eu estou aqui, cara, eu não estou aqui para ouvir justificativa tua, não. Eu estou aqui, cara, a gente está aqui, põe na tua cabeça, para assistir a aula. Dê o conteúdo, cara. Dê o conteúdo, vai ser todos os sábados. Amanhã a gente vai ver se tem mais pérolas, né? Amanhã à noite. Mas será que vai ser todos os sábados esse cidadão, ele passar esses 60 dias, essas 8 semanas, falando de Wilker Leão e os alunos perdendo tempo, porque eu não me ocupo. Sair da minha casa, o meu lazer está com minha família, né, depois de uma semana exausta de trabalho, para estar dentro de sala de aula para escutar um professor mané, né, um doutor das galáxias, falar em Wilker Leão. Vamos para frente. Tá tudo em cima do limite. Mas a gente vai conseguir salvar a matéria, eu acredito, né? Chegou até algumas pessoas envolvidas no caso, queriam que eu tirasse uma licença, entendeu? Para justificar que eu não estava dando porra nenhuma. Eu não vou tirar a licença porque eu estou doente, entendeu? E eu não vou prejudicar vocês. O que eu falei para eles desde o começo é: não vou tirar a licença. Olha o palavrão, olha a linguajar desse mané. Professor Mané. Tiozinho Mané das galáxias. Doutor, né? Olha o linguajar. Dentro de sala de aula. P, né? Chamando P dentro da sala de aula. E outra coisa. Não está doente. Cara, vai se tratar, cara. Tu tá doente. Tu tá com problema psicológico. Tu tá com problema que realmente tu acha que tu não tá doente, cara. Vai tirar uma licença. Se os teus colegas já enxergarem que tu tá com problema, que tu tem que tirar uma licença, tu tem que descansar isso aqui, rever isso aqui, cara, só tu que não tá enxergando, seu mané, que tu tá com problema. E tu não quer prejudicar ninguém, tu tá prejudicando, cara. Tu já tá prejudicando, tu já prejudicou. Tu passou 2 horas conversando e não deu o conteúdo que tu tá sendo pago para dar. Tá entendendo, cara? de manhã a gente está na unidade 7. Eu estou dando aula todos os dias, não faltei nenhum dia. Aqui é que tinha um problema. E o problema não são vocês, o problema não é a minha saúde, o problema é o cara. Enquanto a gente não resolvesse esse problema, eu não ia tirar o pé de cima disso, tá? E sendo bem sincero com vocês, isso só está acontecendo porque eu estou com um advogado e a gente está, você tem que fazer isso, isso é uma obrigação da universidade, não um favor que a reitora está fazendo. Né? A nossa segurança física, mental e acadêmica tem que ser garantida pela universidade. Certo? A minha liberdade de cátedra e a liberdade de vocês de aprender, que está na Constituição, tem que ser defendida pela universidade. Isso é uma obrigação. Meu amigo, não sei nem o que... Pessoal, acho que vamos dar um time aqui, né? Vamos dar um time aqui, que realmente depois a gente volta, né?
concluindo, né? Concluindo, analisando o restante desse vídeo, né? E realmente é revoltante. Liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra. Você tem toda a liberdade, cara. Tu é como se diz a história, o mentor dentro da sala de aula. Dentro da sua sala de aula, a maior autoridade é você. Mas quando você está dentro do seu direito de autoridade, quando você sai fora e deixa qualquer, eu estou falando como professor. Como professor. Você deixa desejar ou deixa outra pessoa a ocupar esse espaço. Tu disse que não quer prejudicar ninguém, cara. Tu já prejudicou, cara. Vai se tratar. Segue o conselho dos seus colegas, né? Segue o conselho dos seus colegas. Tu tá com problema psicológico, mental. Tu não tá bem. Imagina as aulas que tu tá dando lá no setor 7, onde tu disse aí, né? Todos os dias. A aula isso aí é falando de Wilker Leão, lá nas outras salas também. Então, fica aqui, pessoal. Depois a gente volta, né? Realmente, eu não poderia deixar, né, de estar analisando juntamente com cada um de vocês aqui. Tire as suas próprias conclusões também. Eu quero complementar aqui. Pessoal, revoltante, né, a comportamento desse professor, que eu chamo de professor Mané, né? Todas as vezes que eu for me retratar esse cidadão, enquanto ele não mudar, vou chamar ele professor Mané, doutor das galáxias, porque eu não sei qual foi a universidade que esse cidadão, qual foi o país, ele conseguiu passar, né, para se titular doutor, né, para ter o doutorado ou até mesmo mestrado, porque, primeiro, é um mané, não tem preparo, né, nem psicológico, nem mental, nem físico, nem nada, é um tiozinho que poderia já estar ficando quieto, né? Então, fica aí, depois a gente vem analisando outras pérolas, né? E continua, doutor Mané, continua, professor Mané. A gente vai ter bastante conteúdo, né? Eu espero estar monetizando meu canal também, viralizando com o vídeo para me poder estar produzindo conteúdo às suas custas, porque realmente isso é ótimo. Então aproveita aí, pessoal, curta, compartilha, né? Deixa o like, se inscreve no canal, para que a gente possa estar também ganhando dinheiro, né? Às custas dessas pérolas aí. Valeu, pessoal, tudo de bom, até a próxima.